Olá, senhores. Dando continuidade, no bloco passado nós falávamos sobre o surgimento do modelo de agências reguladoras nos Estados Unidos e o cotejamento com o surgimento do modelo brasileiro, que foi inspirado em modelos europeus. Nos Estados Unidos, então, vi que o surgimento e a intervenção de agências reguladoras se daria por motes muito precisos: evitar a formação de monopólio, oligopólio, duopólio, espancar, retirar do mercado a assimetria das informações e evitar o surgimento de externalidades. O que são externalidades? É um conceito da economia que a gente precisa saber aqui, porque numa prova mais profunda ele pode perguntar esse motivo de surgimento de reguladores no modelo americano. Externalidades, só para te dar um exemplo para você entender. Imagine que eu tenho uma fábrica que produza plástico. E essa fábrica que produz plástico, ela joga no meio ambiente determinado poluente. A 100 metros dessa fábrica, imagine que tenha lá uma indústria de produção de maçã, um produtor agrícola de maçã. E essa poluição ela vai contaminar aquelas maçãs. Então, para o produtor de maçã, aquela fábrica gera uma externalidade negativa. Então, muitas vezes, o Estado vai ter que intervir na economia para combater a formação, através de regulação, dessas externalidades. Então, agências reguladoras no modelo americano não surgem para prestar o serviço, porque essa realidade nunca foi do modelo americano, essa é uma realidade europeia, modelo de bem-estar social do welfare state. No modelo americano, as agências entram no mercado para combater, para evitar externalidades, assimetria nas informações e formação de monopólios, oligopólios e duopólios, porque essas situações elas afastam a economia do pleno emprego, ok? Já no modelo europeu, brasileiro, na década de 90 no Brasil, por exemplo, o Estado era o Estado do bem-estar social. O Estado era o Estado prestacional. Ora, quem é que não lembra, quem é carioca, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha uma companhia de transporte coletivo, a CTC. Ora, era o Estado prestando diretamente o serviço público de transporte. Assim era com telecomunicações, assim era com energia elétrica. Então, o papel do Estado agora é se retirar da economia numa ideia de Estado mínimo, neoliberal ou gerencial e transferir à iniciativa privada atividades indevidamente prestadas pelo setor público. Isso fica marcado numa lei brasileira, que é a lei que instituiu, eu comecei essa aula falando sobre isso, que instituiu o Programa Nacional de Desestatização. Se não, vejamos aqui, ó. Repare, nesse slide aqui, vai falar-se, ó, o programa, artigo 1º, Lei 9491 de 97, o Programa Nacional de Desestatização, PND, tem como objetivos fundamentais reordenar a posição estratégica do Estado na economia, senhores. Ó, reordenar o papel do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Então, o Estado do Rio de Janeiro, se você tem uma empresa para realizar transporte coletivo, você deve extinguir essa empresa e transferir isso para uma concessionária de serviço público. Ou seja, porque agora a ideia de Estado mínimo, neoliberal ou gerencial, uma superação, um avanço com relação ao Estado do bem-estar social, porque o Estado ficou obeso, deficitário, lento, e eu preciso diminuir o tamanho do Estado. Por isso o Estado do bem-estar social, o Estado neoliberal. Por que neoliberal? Por que esse prefixo neo? Porque é uma retomada do Estado liberal de Adam Smith. Só que, diferentemente de Adam Smith, o Estado não é apenas o vigião, o vigia noturno, o guarda noturno, que vai garantir as regras do jogo. Agora o Estado ele vai regular, normatizando, fiscalizando, realizando a análise de impacto regulatório, políticas normativas, e o faz através de uma agência reguladora. Então as agências reguladoras, quando surgem no Brasil, surgem com esse desiderato. Ou seja, então nessa análise comparativa aqui, né? A Europa e o Brasil passam pelo modelo do welfare state. E o welfare state seria uma intervenção direta do Estado na economia. Aqui eu tenho o Estado obeso, o Estado lento. Eu tenho aqui no Brasil o PND, o Programa Nacional de Desestatização. Então o papel das agências reguladoras é normatizar, regulamentar e fiscalizar atividades que foram transferidas à iniciativa privada. No modelo americano, que está aqui do lado, não houve transferência à iniciativa privada, porque nunca foi do Estado. Então note a diferença ôntica do surgimento das agências reguladoras nos Estados Unidos para o modelo europeu, para o modelo brasileiro. Então, senhores, aquele primeiro bloco
E este início desse bloco é justamente para te dar base para que você entenda, e numa questão de segunda fase discursiva, ou numa prova oral, você tenha cabedal jurídico, munição argumentativa, para você enfrentar questões mais profundas, ok? Então surgem as agências reguladoras no Brasil. Ora, mas aí vem a pergunta, né? Essas agências reguladoras, quando surgem no Brasil, quais são as suas características? São autarquias em regime especial, isso eu já sei. Antes de enfrentar esse tema, eu vou falar aqui desse slide que vai trazer uma diferença entre regulação econômica, ou Estado regulador, e poder regulamentar, que poderia também ser uma questão de segunda fase para uma prova de delegado. Qual é a diferença, candidato, de poder regulamentar lá em poderes da administração pública para Estado regulador ou para agências reguladoras? Reparem, senhores, poder regulamentar é um dos poderes da administração pública que você estuda em administrativo no tema poderes. Poder normativo ou regulamentar, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder vinculado, poder discricionário. Então, os poderes, para aqueles autores que admitem vinculado discricionário, né, com fundamento lá no ELI, porque há autores que não admitem, mas o fato é, poder regulamentar está dentro do tópico poderes da administração pública. E o fundamento constitucional, está aqui na tela, ó, é o artigo 84 da Constituição. Compete privativamente o presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir, sublinha, decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Então, por exemplo, a Lei 10.520 de 2002, que lei é essa? Lei do Pregão. E eu tenho um decreto regulamentar, decreto 3555 de 2000, que vai regulamentar esta lei. Então, o chefe do executivo, através de atos administrativos e normativos, vai regulamentar a lei para a sua fiel execução. Ora, para que eu cumpra um comando normativo, eu preciso compreender esse comando normativo. E há atos administrativos e normativos de segundo grau que vão explicar a lei para a sua fiel execução. Isso é o poder normativo ou regulamentar que a gente estuda numa aula própria em poderes da administração pública. O fundamento constitucional é o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que nada tem a ver com agência reguladora, com o Estado regulador, com regulação estatal. A regulação estatal encontra fundamento aqui, ó, no artigo 174 da Constituição Federal. Então, se o artigo 84 é a morada constitucional do poder regulamentar, a morada constitucional da regulação estatal é o artigo 174. Repare, olha o que diz a Constituição no 174. Como agente normativo e regulador, ó, como agente normativo e regulador da atividade econômica. Então, o Estado vai regular, e aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente, em classificação das agências, que eu tenho agências reguladoras que regulam serviços públicos, como, por exemplo, a Anatel, telecomunicações e serviço público. Mas eu também tenho agências reguladoras que regulam atividades econômicas, em sentido estrito. A ANS, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque saúde só é serviço público quando é prestada pelo Estado. Quando é prestada pelo particular, atividade econômica em sentido estrito. A Ancine, cinema, é atividade privada, e o Estado regula. Então nós vamos ver que existem agências reguladoras que regulam atividades econômicas, agências reguladoras que regulam atividades que são prestações de serviço público. Então o Estado, como agente normativo e regulador da economia, diz 174 da Constituição. Então o fundamento constitucional para agências reguladoras é exatamente 174, que não se confunde com poder regulamentar, que está no artigo 84, quadro da Constituição. Poderia ser aqui uma questão de prova, ok? PND eu já falei. E aí, senhores, importante lembrar que surge no Brasil, no ano de 2019, uma lei recentíssima, a Lei 13.874, Lei 13.874. Essa lei não é de 2019 não, desculpe, é de 2013, tá? Então retifique aí, é de 2013. Esta lei, ela está regulando este artigo da Constituição aqui, ó, 174. E esse artigo aqui, melhor, desculpe, não é falei besteira, de novo, retificando mais uma vez, é de 2019 sim, tá? É de 2019 sim. Fica instituída a Declaração de Direitos à Liberdade Econômica. Então essa lei vai dizer, olha, o liberalismo econômico, a intervenção do Estado na economia, olha o artigo 2º dessa lei,
são princípios que norteiam a liberdade econômica. Porque o princípio da liberdade econômica é um valor constitucional. Artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais. Um dos direitos fundamentais, se você olhar o caput do 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Quando a Constituição fala liberdade de ir e vir, fala liberdade de manifestação filosófica, ideológica, política e religiosa, fala liberdade econômica. Então a liberdade econômica é um vetor protegido constitucionalmente, é um direito fundamental, é cláusula pétrea. Ou seja, está lá no rol do 60 parágrafo 4º, direitos fundamentais, que não podem ser mitigados, não podem ser extirpados da ordem jurídica. Então, um dos vetores do direito à liberdade econômica, olha o artigo 2º dessa lei de 2019, vai dizer, a intervenção subsidiária e excepcional sob exercício de atividade econômica. A intervenção subsidiária de quem, senhores? Do Estado. Então, intervenções diretas do Estado na economia, o Estado como sendo agente econômico, são indesejadas. Qual é o papel do Estado? É uma intervenção subsidiária. Ora, o que é isso aqui se não um modelo de Estado mínimo, neoliberal ou gerencial? O Estado não vai intervir diretamente. Quem vai suprir as necessidades, e aí volta ao modelo smithiano, um retorno do pêndulo para o modelo smithiano, mão invisível do mercado. Só que, diferentemente do modelo smithiano, o Estado agora vai regular essa atividade, normatizando, fiscalizando, sancionando, ou seja, pelo modelo de agências reguladoras. Então, uma lei recente, 2019, para cotejar justamente essa ideia de intervenção direta. Repare que esta lei que nós vimos, a 9491, é de 97. Lá em 97, há mais de 20 anos atrás, já se falava nisso. E agora eu estou falando de uma lei de 2019, 22 anos depois, em que reafirma aquilo que foi falado há 20 anos atrás. Reordenar o papel do Estado da economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente prestadas pelo setor público. Artigo 1º da 9491 de 97. Agora, em 2019, reafirma-se essa ideia de Estado mínimo neoliberal ou gerencial. Então, candidato, o Estado como agente econômico, qual é o papel dele? Regular, sim. Mas ele vai prestar o serviço diretamente? Não. Ele vai delegar atividades que a titularidade seria dele, para que pessoas jurídicas e privadas, concessionárias permissionárias de serviço público, prestem. E o Estado regula. Regula de que forma? Por meio de agências reguladoras, ok? Tranquilo? Então vimos o cotejamento histórico. Aí ele pergunta assim, candidato, existem agências reguladoras previstas na Constituição? E eu trouxe aqui 2 exemplos citados pela doutrina, que não são exemplos, na verdade, são revelações do que está no texto constitucional. A Constituição Federal, no artigo 21, inciso 11, vai dizer, só para a gente lembrar, né? O que diz o artigo 21 da Constituição? Traz as competências de quem? Da União. Então, eu estou na Constituição, competências da União, que a doutrina vai dizer que são competências exclusivas. E mais do que exclusivas, são competências administrativas. Então, a gente precisa lembrar que o artigo 21 da Constituição, inciso 21, está trazendo competências administrativas. E mais do que isso, competências exclusivas da União. Olha o inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização de serviços e a criação de um órgão regulador. Olha a expressão aqui, órgão regulador. Na verdade, e aí poderia ser uma outra questão de prova, a Constituição, ela pediu uma agência reguladora ou poderia ser um órgão regulador? Está na Constituição, 21, inciso 11. Não necessitaria ser uma pessoa jurídica, poderia ser um órgão da União. Entretanto, foi criado na modalidade agência reguladora, regime autárquico, pessoa jurídica e público, mas a Constituição não fala em agência reguladora, ela fala em órgão regulador. E órgão regulador no setor de telecomunicações, qual é a agência reguladora? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Qual é a lei? 9472 de 97.
Então essa agência reguladora, a Anatel, que não foi a primeira, foi a segunda, porque a primeira foi a 9427 de 97, que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, foi a primeira agência reguladora do Brasil. Depois 9472 de 97, depois a ANP, que é a próxima que a gente vai ver. Mas a ANEEL não tem previsão na Constituição, expressamente falando. A ANEEL estaria sendo retirada da cláusula geral do 174 que nós vimos. Porque o 174 ele vai funcionar como cláusula geral para todas as demais que não tenham previsão constitucional. Então, outra questão poderia ser quais são as agências reguladoras que têm previsão na Constituição? Só duas. Artigo 21, inciso 21. E a segunda, artigo 177, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição. A estrutura e atribuição de órgãos reguladores, órgão regulador do monopólio da União. Esse monopólio já não existe mais, foi quebrado com a Emenda Constitucional 3. Agência Nacional do Petróleo. Então, a ANP, com fundamento no 177, parágrafo 2º, inciso 3º, é uma segunda agência reguladora que tem previsão na Constituição. Volto a dizer que a Constituição aqui também não falou em agência reguladora, falou em órgão regulador. Mas por uma decisão política, foi criado no modelo de agência. E qual é a lei? 9478 de 97, que criou a Agência Nacional do Petróleo. Tudo bem? Então essas duas agências reguladoras, elas têm fundamento constitucional. As demais, elas encontram fundamento na cláusula geral, que está no artigo 174 da Constituição. E aí também em 2019, outro ponto importante, surge essa lei aqui, ó, que é a Lei 13.848 de 2019. E essa lei vai dispor, tá na tela, sobre a organização, processo de controle social e de decisão das agências reguladoras. E aí, senhores, aqui a lei vai elencar expressamente quais são as agências reguladoras no plano federal, essa é uma norma federal, só se aplica à União, que serão regidas por essa lei, que tem o objetivo de trazer algumas características, norma geral, para o processo decisório e controle e características das agências reguladoras. Quais são as agências? São 11. ANEEL, ANP, Anatel, Anvisa, ANS, ANA, ANTAC, ANTT, ANSINE, ANAC e a Agência Nacional de Mineração. Então essas 11 agências serão regidas em alguns pontos importantes que a gente vai ver por essa lei. E eu volto a dizer, uma lei recente de 2019, senhores. Isso para cair numa prova quase que pule de 7, né? Ou seja, é quase uma certeza. Então fique atento que o legislador, ou melhor, o examinador, ele gosta de inovação legislativa. E aí, senhores, no artigo 3º dessa lei, vai trazer algumas características, aquilo que está na doutrina, a doutrina aponta 4 características das agências reguladoras. Então, se você for ler livros específicos sobre a agência reguladora, cito, por exemplo, o livro do professor Alexandre Santos Aragão. O professor Alexandre Santos Aragão tem um livro próprio sobre agências reguladoras. Mas, como eu digo e venho dizendo, numa preparação para concurso público, não adianta você querer ler um livro de cada tema da matéria, mal dá tempo de você ler um manual. Então, eu indico o manual do professor Rafael Carvalho Rezende de Oliveira. O manual dele tem 1000 páginas. 1000 páginas de constitucional, de penal, de processo constitucional, você consegue ler. Agora, se você for ler para licitação em contratos, artigo 24 e 25, contratação direta, o livro do professor Jorge Ulisses Jacobi, o professor Jorge Ulisses Jacobi tem um livro que fala de 2 artigos da Lei 8.666, 24 e 25, tem 1.500 páginas. Presta atenção, 1.500 páginas para comentar 2 artigos de lei. O 24 e o 25 da 8.666 de 93, que fala em contratação direta. Eu pergunto, esse livro é para um candidato a uma vaga para concurso de delegado ler? Não! Esse livro é para quem trabalha com licitação, você advoga na área de licitação, você trabalha no Tribunal de Contas, você é analista de contas, você vai trabalhar com posições específicas para licitação para dar pareceres, aí você vai consultar essa obra do professor Jorge Ulisses Jacobi, que é aposentado do Tribunal de Contas do DF, professor ilustrado, professor na área de direito administrativo, visualmente de licitações de contratos, mas não é para o concurseiro ler. Agora, para montar a minha aula de licitações de contratos, eu olho o livro dele. Eu vejo o que tem de importante. Eu leio a parte mais importante do livro. Aí eu tenho a obrigação de ler aquele livro. Você não. Porque você é candidato, você percebe isso. E o professor é que vai aprofundar. Então, por isso o módulo aprofundado de medicina legal, módulo aprofundado de direito administrativo, para você fazer um bom caderno. E com o livro ele passa a ser a sua cabeceira, o seu apoio. Porque não dá tempo de ler tudo, senhores. Senão você vai passar quando nesse concurso? Então, voltando para cá. A doutrina fala em 4 características da agência reguladora. Primeiramente,
autonomia financeira, autonomia administrativa reforçada, mandato fixo dos dirigentes e ausência de subordinação hierárquica. Então, se você for, por exemplo, ao livro do professor Alexandre Santos Aragão, que escreveu um livro só sobre agências reguladoras, ele vai falar essas 4 características: autonomia orçamentária e financeira, autonomia administrativa reforçada, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo dos dirigentes. O que a gente vai fazer? Vamos examinar cada uma dessas características. Só que esta lei recente, de 2019, ela atualizou isso, né? Ou seja, ela reforçou esse argumento que já estava na doutrina há bastante tempo. Então, olha só o que diz o artigo 3º dessa lei. A natureza especial, porque essa autarquia é uma autarquia em regime especial. E aí o examinador poderia perguntar o seguinte: candidato, o que vai diferenciar a agência reguladora de uma autarquia comum? Por que ela é considerada uma autarquia em regime especial? Por essas 4 características que estão no slide. A natureza especial, sublinho especial, da agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou subordinação hierárquica. Primeira característica. Ausência de subordinação hierárquica. Autonomia funcional. Aqui eu poderia pensar na autonomia administrativa reforçada. Mandato fixo dos dirigentes. Está ligado à investidura do dirigente, processo de investidura que a gente vai ver. Terceira característica. E eu coloquei aqui taxa de regulação, que a lei não falou expressamente, esta lei não falou expressamente, que seria essa taxa de regulação que daria, que está na lei 9472 da lei da Anatel, artigo 54, dizendo, a gente vai estudar isso, inclusive vamos ver a natureza jurídica dessa taxa, se tem natureza tributária ou não, já foi questão de prova, está no edital do delegado do Rio de Conjunto 2012, expressamente, natureza jurídica da taxa de regulação das reguladoras. Por incrível que pareça, próprio delegado do Rio, edital de 2012, isso era item do edital. Então, você tem dúvida que você tem que estudar isso de forma aprofundada? É óbvio que não. E aí a lei 9472/97, no artigo 47 e 49, vai dizer que a agência reguladora pode elaborar sua própria proposta orçamentária, que dá a ela a sua 4ª característica, que é a autonomia orçamentária. Então, na sua tela estão as principais características que fazem a agência reguladora ser uma autarquia em regime especial, como disse a lei. Então, se o examinador perguntar numa prova para delegado o que caracteriza uma agência reguladora como sendo uma autarquia em regime especial, aí você vai dizer, número 1, ausência de subordinação hierárquica. Número 2, autonomia funcional ou autonomia administrativa reforçada. Número 3, mandato fixo dos dirigentes que está ligado à sua investidura. A gente vai ver o que é isso. E 4, autonomia financeira e orçamentária. Essas são as 4 características. Basta eu dizer isso, André, para ganhar o ponto todo numa prova discursiva? Por óbvio que não. Você vai ter que aprofundar cada uma dessas características. E é o que nós vamos passar a fazer a partir de agora. E eu coloquei essa lei aqui para enfrentar uma primeira questão. Essa lei é 5.427 de 2009, é a lei que fala sobre processo administrativo no estado do Rio de Janeiro. É óbvio que o nosso curso não é um curso estadual, para um concurso estadual, para o Brasil todo, delegado federal e delegado civil. Mas é óbvio também que eu vou pegar particularidades dos concursos mais difíceis, para enfrentar temas mais difíceis. E eu também não tenho dúvida de que o concurso para delegado do Rio, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, estou desprovido desse tipo de vaidade, é o concurso mais difícil, se não for o mais difícil, está entre os 3 mais difíceis com os delegados do Brasil, né? E aí, senhores, o que a gente vai falar a partir de agora aqui, né? Eu vou analisar esse slide anterior. Nesse slide anterior, eu vou examinar a primeira característica da agência reguladora. Que primeira característica é essa? A ausência de subordinação hierárquica. Vou até pegar aqui um slide em branco para ficar mais fácil para a gente anotar, né? Limpando aqui esse slide. Então, olha só. Primeira característica, ausência de subordinação hierárquica. Senhores, alguns autores, como Carvalhinho, por exemplo, em alguns artigos que já escreveu, ele diz o seguinte: isso não é uma novidade. E ele me parece ter razão aqui. Isso não é uma novidade. Dizer que a agência reguladora, ela é diferente das autarquias comuns por uma ausência de subordinação hierárquica não parece algo tecnicamente aceitável. Por quê? Porque uma autarquia comum, mesmo não sendo agência reguladora, ela também não se subordina à administração direta. Então, se eu pensar, por exemplo, aqui na União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
se desconcentra em Presidência da República, se desconcentra em Ministério da Educação. Presidência da República e Ministério da Educação, órgãos públicos. A União se descentraliza em UFRJ, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A UFRJ é a natureza jurídica de autarquia, fundação autárquica. A pergunta é, a UFRJ é subordinada ao Ministério da Educação? Não. A ligação entre o UFRJ, autarquia comum, e o Ministério da Educação é uma ligação chamada de vinculação. Ela é vinculada, ela não é subordinada. A gente vê isso na aula de autarquia comum. Então, mesmo sendo autarquia comum, não há subordinação hierárquica. Há uma ausência de subordinação hierárquica. E aí o Carvalhinho vai dizer, isso não é uma característica da agência reguladora, porque isso é típico da administração pública indireta. Todas as entidades de administração indireta não têm subordinação à administração direta. E aí, senhores, mas aí eu venho para uma prova, né, de delegado. Aí essa recente lei estadual não, desculpe, essa lei que a gente acabou de examinar, que é uma lei federal, quando no artigo 3º ela fala a natureza especial da agência é caracterizada pela ausência de tutela ou subordinação hierárquica. Ausência de subordinação hierárquica. Mas aí eu pergunto, se eu fosse examinador, candidato, isso aqui é uma característica que poderia ser suscitada no plano material ou apenas no plano formal? Apenas no plano formal, senhores. E por que não pode ser suscitado no plano material? Porque materialmente, onticamente, não tem diferença para a autarquia, que não é agência reguladora. Só existe uma diferença formal. Essa é uma característica formal, não é material. E é formal por quê? Porque a lei colocou na forma de lei. Mas materialmente isso não adifere. É isso que eu quero dizer. Ela não, que o Carvalhinho queria sustentar, ou que sustenta até hoje, né? Isso não adifere das autarquias comuns. Mas em que pese não haver essa diferença, está na lei, a gente tem que apreciar, a gente tem que examinar. Então, quando se fala em ausência de subordinação hierárquica, quais são as consequências? Ora, primeiramente, a forma de controle, isso influencia na forma de controle que recai sobre a agência. Qual é a forma de controle, então, que recai sobre a agência? Significa, quando se fala em ausência de tutela, a lei falou aqui, né? Ausência de tutela. Ausência de tutela, tá aqui, ó, pela ausência de tutela. Significa que não tem controle nenhum sobre ela? Poderia te perguntar. Claro que não. Ausência de tutela significa que não cabe controle de mérito. Não cabe controle de mérito, de conveniência e oportunidade. Porque para eu controlar conveniência e oportunidade tem que ser subordinado. E o elo, a ligação, não é a subordinação, é a vinculação. Então qual é o controle que vai existir? É o controle de legalidade. Pelo ministério a qual ela se vincula. E esse controle de legalidade pode se dar de várias formas, né? Então o ministério pode controlar a legalidade? Pode, mas não mérito. Então a ausência de tutela é a ausência de subordinação, ela é vinculada. Mas tem controle de legalidade? Tem. Ninguém escapa a controle de legalidade, senhores, nem a agência reguladora. Então controle de legalidade é o que a gente chama de supervisão ministerial. Supervisão ministerial, que só cabe examinar a legalidade, não o mérito. Mas aí vem uma outra pergunta, né? Dessa consequência. Ora, ainda que caiba controle, cabe recurso hierárquico impróprio, que é uma outra questão clássica sobre agências reguladoras, né? É cabível recurso hierárquico impróprio sobre agências reguladoras? Agências reguladoras, elas podem, as suas decisões podem ser atacadas, podem ser visualizadas à luz de recurso hierárquico impróprio. Então, como eu vou ter que fazer digressões mais profundas sobre isso, eu vou terminar esse bloco agora, e no bloco seguinte, que está com o tempo praticamente estourado, e no próximo bloco eu começo falando sobre o cabimento ou não de recurso hierárquico impróprio das decisões das agências reguladoras. Tudo bem? Então, aguardo os senhores lá para a gente dar continuidade ao exame dessas entidades chamadas de agências reguladoras. Um abraço e até lá. Fiquem com Deus.